Muito boa tarde a todos vocês que forem chegando aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, tá eu e a Bá aqui, nós vamos comentar muito sobre Palmeiras e principalmente sobre a imprensa que está sangrando quando se trata de Abel Ferreira. A gente percebe que o Abel Ferreira tem uma predisposição a ser criticado pela imprensa e estão de qualquer forma querendo tirar o Abel Ferreira do Brasil. Isso é fato, está muito claro, muito evidente. Não só uma cúpula da CBF, mas a cúpula da imprensa também, eles estão incomodados. A gente até comenta muito sobre isso aqui no canal. Se fosse técnico do Corinthians, o Abel Ferreira, ou então do Flamengo, tenho certeza que as coisas seriam totalmente diferentes. Mas ele é do Palmeiras, então ele não pode criticar, ele não pode chutar latinha, ele não pode fazer nada. E nós estamos aqui para abordar esse tema principalmente relacionado a Marília Ruiz, que é uma colunista extremamente corintiana, muito clubista. A Bá vai ver o vídeo comigo e nós vamos reagir a esse vídeo. Primeiro, o do Abel Ferreira, porque é daí que começou tudo. Ontem ele reclamou sobre a imprensa e tem total direito de reclamar, porque o que estão fazendo com o Abel Ferreira se tornou desumano. Mas eu quero saber a diretoria do Palmeiras. Onde ela fica nesse papel? Cadê a diretoria do Palmeiras para poder dar proteção devida ao Abel Ferreira? Se liga aí. Para depois chegarem aqui e fazerem boas perguntas do jogo, fazer perguntas do futebol. Porquê é que meteu o Luís Guilherme? Porquê é que tirou o Rony? Porquê é que meteu o Dudu, deixou estar o Dudu até ao fim? Porquê é que hoje não tirou o Dudu? Porquê é que tirou o... Isso é falar de futebol, fazerem perguntas do futebol, porque é isso que eu sei. O que se passa à volta, o circo à volta, eu não sei. Nem quero fazer parte desse circo, que é um circo, eu entendo, que dá cliques, que dá views, então dizer mal das pessoas, então é que dá. Não é? Basta ver aquele jornalista de Porto Alegre que me ameaçou publicamente e não vi nenhum pedido de desculpa do sindicato de jornalistas a pedir desculpa. A dizer, desculpe que este jornalista fez isto, não vi. Eu gostava de ver, no mesmo sítio onde ele me ameaçou, não é? Porque eu não ameacei ninguém. Volto a dizer, quem quer respeito tem que ser respeitado. E se têm dúvidas do que eu digo, vão ver o que é que disse o capitão do Flamengo sobre o jornalismo e sobre os jornalistas. Vão ver o que é que diz o capitão do Corinthians. Vocês têm que estar mais atentos. Não pode ser alguma coisa está mal. Se calhar somos nós. Bom, Bá, ontem foi uma entrevista extremamente polêmica. Na verdade, foi uma entrevista e não uma coletiva do Abel Ferreira, onde ele relatou várias questões, onde ele está incomodado e você percebe, a gente está vendo isso nas redes sociais, a gente aborda muito isso aqui, né, Bá? Depois eu vou colocar, logo em seguida que você comentar sobre essa parte do Abel, eu vou colocar a parte da Marília Ruiz relatando a parte dela relacionada a isso aí. Bom, Zé, é inevitável, né? A gente vê o incômodo aí do Abel e ele já perceber que ele virou o alvo, né? Ele virou o alvo até porque a gente, esses dias, até saiu, né, sobre o André Hernan falando de uma possível, como eu posso dizer, um complô, né, entre os juízes aí para dar cartão para o Abel. Então, eu, como torcedora do Palmeiras, eu me preocupo muito com essa perseguição, porque a gente sabe que o Abel hoje é o melhor técnico do Brasil. Os rivais e todo mundo aí que acompanha futebol, que gosta do futebol, sabe que o Abel tem um profissionalismo excelente e tanto que a gente vem ganhando títulos. E como profissional, né, nessa área de jornalismo, assim, eu fico triste porque acaba generalizando, né? E é complicada até às vezes até de defender ou ficar a favor, mas como ele falou aí, tem gente que acaba até passando dos limites, né, ameaçando. Ele mesmo falou, eu não lembro desse fato que ele falou aí de um jornalista de Porto Alegre ter ameaçado ele, se você souber disso, porque eu não cheguei a ver. Num próximo vídeo a gente pode até trazer isso daí, sem problema nenhum. Mas isso realmente aconteceu e, como o próprio Abel falou, é um absurdo não virem a público. É engraçado, porque o Abel se tornou... Né, ele se tornou uma figura que dá clickbait, Bah. E aí é uma junção, né? Vai se acumulando vários fatos, vários momentos, várias críticas
que chega uma hora que a pessoa explode, que a pessoa perde a cabeça. Quem nunca perdeu a cabeça, né? Porque até mesmo contra... Eu não sou a favor do que ele fez, de ter pego até o celular do jornalista, mas, por outro lado, pensando, né? Por outro lado, e por esses ataques que ele está sofrendo aí, o cara deve estar perdendo a cabeça já, entendeu? Então, Oba, eu tenho amizade com o bem Pedro complicado Bolsas. isso. Eu tenho amizade com o Pedro Bolsas, trouxe isso na live ontem no pré-jogo. Pedro Bolsas Sim. é amigo pessoal dele e ele é português, ele é jornalista lá em Portugal. E algumas pessoas que eu conheço lá de dentro do Palmeiras mesmo. Ele está saturado. Sim. Ele está pensando seriamente em não permanecer no Brasil. Ele não está querendo mais ficar no Brasil. Porque se a gente está num ambiente onde a gente não é bem tratado, bah, isso é fato. Isso não vai ficar legal, né, meu? Sim. Você chega, já é complicado você chegar dentro do seu clube, você é bem tratado, mas não tem aquele respaldo que você deveria. Por exemplo, a diretoria do Palmeiras poderia tomar partido de tudo isso que está acontecendo, porque não é possível que eles não veem, né, isso tudo. Apesar da gente saber também que o Abel tem, às vezes, mesmo uma postura além do normal, mas a gente tem que entender também o momento em que ele tem essa postura. Porque às vezes é no calor do jogo. Se a gente fica nervoso na arquibancada, ou acompanhando, ou cobrindo um jogo, imagina quem está ali dentro do campo, entendeu? Então, o que mais é reclamado por ele, analisar. Sim, o que mais é reclamado pelo Abel Ferreira, sim. O que ele mais reclama, analisar completamente. O que ele mais reclama é a situação de não ter 2 pesos e 2 medidas, né? Para um, eles analisam de um jeito, para outros, eles analisam de outro. Então, tem que ser igual, tem que ser um equilíbrio. Exato. Ali, uma balança equilibrada. Sim, exatamente. E aí é o que eu tô falando. Ele não tem um respaldo da diretoria. E aí ele vem sofrendo ataque. E aí ele chega em todos os estádios, por mais que as pessoas saibam o diferenciar, é muito complicado, porque ele sabe que ele não é bem-vindo de alguma forma ali, porque ele já é visto com outros olhos, porque eu sou formada em jornalismo, mas eu sei que por muitas vezes a imprensa ela acaba criando uma situação, fazendo a cabeça das pessoas, ou criando situações que às vezes não existem ou não é daquela forma, né? E que chega diferente ali e que a pessoa às vezes é atacada, ou a pessoa... acho que o próprio Gabigol chegou a discutir ao vivo com um cara lá na entrevista, não sei se você viu, que ele até começou a falar sobre uma situação que a imprensa estava causando no ambiente lá. Sim. Inclusive, o Abel Ferreira relatou agora nesse vídeo, Bah. É exatamente isso. Exatamente. Então, acontece outras coisas e que pode ser falado também, mas não, o Abel é sempre pauta. Então, é bem complicado mesmo. Não tem esse 2 pesos, né? 2 medidas. Isso. Agora, Bah, o que me entristece é saber que a Marília Ruiz foi a primeira repórter a ter uma entrevista da nossa presidente Leila Pereira, onde ela, num ato totalmente desonesto, eu vou colocar assim, perguntou para a Leila se o Palmeiras tinha Mundial. Para mim é um absurdo. Eu acho que a Leila Pereira deveria completamente clubista, né? Totalmente. A Leila poderia muito bem ser abraçada pela mídia alternativa do Palmeiras. Ela tem total abertura para poder ir para qualquer canal da mídia alternativa do Palmeiras, mas não, ela prefere esse tipo de situação. Infelizmente. É o que dá ibope para ela, né, Zé? É um ato bem, infelizmente mesmo. E a gente vê, ó, a Maria Ruiz batendo no Abel. Ela sabe que eles não são palmeirenses e ela não vai ter aquele ataque que ela tem nas mídias alternativas, né? Faz sentido isso. Faz muito sentido. Nós relatamos aqui no canal do YouTube o primeiro vídeo quem mandou sobre a Marília Ruiz, ou semana passada, ela reclamando do Abel Ferreira, foi aqui no MVVC. Eu busco muito esses tipos de vídeo para trazer para o canal. E hoje eu estou trazendo mais um aí, onde vai ter uma
vai ter uma manifestação de todos os canais da mídia alternativa para poder combater não só a imprensa, mas também a CBF, quando se trata de querer que o Abel Ferreira vá embora do Brasil o mais rápido possível, porque está fazendo mal para eles. O Palmeiras está ganhando tudo, e isso daí não está sendo interessante para a mídia tradicional e também para a CBF, né? Vou soltar o vídeo dela aqui, ó. Não faz nenhum sentido. Deixa eu só colocar em pauta. É uma resposta ao que a gente colocou agora sobre o Abel Ferreira, tá? A Abel Ferreira deu a coletiva ontem, hoje a Marília Ruiz deu essa entrevista aí, entrevista não, participando do programa que ela participa lá. Ela e fez falou comentário, sobre essa situação, né? Isso. Não faz nenhum sentido. Porque só há pergunta sobre ontem ele não ter tomado cartão, porque é constante ele tomar cartão. Porque nessa semana ele tomou cartões e teve o episódio dele tomar o celular de um jornalista. Então, não. Não é nem o que veio antes, o ovo ou a galinha, gente. Tudo que ele falou, tudo que o Arnaldo falou, acho que é difícil discordar. Agora, não dá para ele dizer sobre o que a gente pode falar ou não. Vocês têm que perguntar sobre isso, vocês têm que falar sobre aquilo. Quando ele vai para a coletiva e diz que ele decide onde o jornalista pode estar ou não, aqui é lugar de jornalista, lá não era lugar de jornalista. Quem falou? Era proibido? Mesmo que tivesse sido um furo de reportagem, um jornalista tivesse acesso a um lugar, não dá a ele o direito de sacar nada da mão de ninguém. Né? O desconforto de ter sido flagrado ali não lhe dá o direito de sacar nada. Então, na semana que acontece isso, é natural que se fale sobre isso. Ele não fala em outras plataformas, ele não dá entrevista, ele só fala em coletiva de imprensa. Quando que você vai perguntar para ele sobre o que ele acha? Uma figura importante de um time que está... um time que é notícia todo final de semana pelos seus resultados, cujo técnico explosivo, midiático, só dá entrevista depois do jogo, quando ele vai ser perguntado, gente? Quando ele pode falar sobre o assunto? Na coletiva de imprensa. Se há uma pergunta, por exemplo, essa, que é de, eventualmente, um canal segmentado, faz essa pergunta. Se ele não quiser falar sobre o assunto, ele fala, não vou falar sobre isso. Não foi o que ele fez. Aliás, pelo contrário. Não foi o que ele fez. Ele quis falar sobre o assunto. Ele pode até falar, eu não queria me alongar, e se alonga. Então, assim, a pergunta que você me fez vai mudar? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Se a próxima coletiva, a gente não tiver nenhuma... A gente não colocou a pergunta do jornalista, a gente colocou a resposta dele, certo? Sim. Se ele tivesse respondido, não vou falar sobre isso, não tinha aparecido aqui durante 5 minutos falando sobre isso. E, assim, nessa semana, ele dizer que fulano de tal, que eu não sei quem é, de fato não sei quem é o jornalista gaúcho que ele citou, deveria ter pedido desculpa, ele não? Mas ele pediu desculpa, ele Marília. não tem que pedir desculpa essa semana, ao contrário. Ele tá bravo porque o Sindicato dos Jornalistas se posicionou a respeito do que aconteceu no Mineirão? E não assim, pode estar bravo com isso. O pedido de desculpas dele lá no Mineirão, acho que talvez... Não, ele falou, se eu tiver ofendido alguém. Aquilo não foi um pedido de desculpa, gente. Pois é, exato. É engraçado, né? O tal do 2 pesos, 2 medidas para a Marília, essa função ele não funciona para ela. Ele fez até ligação de vídeo com o cara. Bom, fala de novo, por favor, repita. Como ele não pediu desculpa se ele fez até ligação de vídeo com o cara, e assim que ele entrou na coletiva, ele pediu desculpa. Falou que ele não deveria ter feito e que ele, na verdade, ele achou que aquele lugar não era para o jornalista, e ele estava errado, que o jornalista poderia estar lá, até porque ele era produtor também, se eu não me engano. E depois acho que ele ficou sabendo, e tanto que ele ligou por vídeo depois para o cara também, para se desculpar. O Abel, ele pode ter todos os defeitos do mundo, o Zé, mas se tem uma coisa que eu acho que ele é muito digno, é de reconhecer os erros dele. Isso é fato. E ele sempre tenta, de alguma forma, recompensar isso. Pode ser do jeito dele, grosseiro, do jeito que ele é, midiático, como ela falou, mas ele sempre reconhece, todas as vezes que teve alguma polêmica, eu sempre soube que ele foi atrás e que conversou. Não teve um episódio uma vez que
foi alguma coisa também de algum repórter, jornalista, não sei, que ele fez também, que ele ligou para o cara para explicar. Ligou para o cara, sim, aconteceu também. Ele não foi lembro. um pouco estúpido. Não, foi numa coletiva, ele foi um pouco mais ácido com o cara, ele foi um pouco mais ácido com o cara na coletiva, aí depois ele se arrependeu e ligou para o cara, peço desculpa pela forma como eu me tratei com você, não era, talvez você tenha entendido errado, não era da forma como talvez as coisas funcionam. Às vezes eu quero falar uma coisa e as pessoas entendem de outro jeito, então eu quero pedir desculpa. Tudo isso que está acontecendo é exatamente por essas situações, entendeu? Por isso que eu falo para a galera que assiste o vídeo, o conteúdo das mídias alternativas, do MVVC também. Cara, é muito importante você dar moral para a gente, compartilhar nossos vídeos, porque a gente é mídia do Palmeiras. E a gente está aqui para fazer um trabalho honesto pro Palmeiras. Eu não estou visando... E a gente não recebe nada do Palmeiras. Nada do Palmeiras para isso. E a gente protege, porque a gente ama o Palmeiras. Se depender do YouTube para viver, filha, a gente morre de fome, a Bá sabe. Se depender de ajudas de outras, de terceiros, para a gente sobreviver, para fazer esse trabalho aqui, a gente morre de fome. Mas a gente faz porque a gente realmente ama o clube. E eu tô aqui para proteger o Palmeiras, cara. Eu tô com unhas e dentes para proteger o Palmeiras. Tá fazendo mal pro Abel Ferreira? Além do Abel Ferreira estar no Palmeiras, ele é ser humano. E eu me coloco no lugar dele. Eu não gostaria que... Se eu me coloco no lugar dele ao ponto de não gostar de saber que eu poderia estar acontecendo isso comigo. Independente se é no futebol, numa empresa onde eu trabalho, independente onde você esteja. Eu já fui caçado na empresa onde eu trabalhei. Por isso que eu sei exatamente o que é. Um dos motivos que eu que saí de onde eu trabalhava é exatamente por isso. Tinha um turco desgraçado onde eu trabalhava que começou a me perseguir. E eu quis sair de lá porque eu não estava mais aguentando, cara. Isso daí, ultimamente, é de uma forma tão grosseira, a gente vê que existe ainda esse tipo de situação onde as pessoas conseguem contaminar a mente do outro. Por isso que existem muitas pessoas doentes da cabeça, cara. Por isso que a pessoa precisa realmente de um tratamento separado para poder lidar com esse tipo de situação. Por isso que acontece várias coisas que está no mundo aí aparecendo. Uma delas, o último aí, burnout. Burnout. Isso, eu tive essa daí, síndrome de burnout. Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas e exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultando em situações de trabalho desgastantes. Você simplesmente buga e não consegue mais fazer nada. Você tem sensação de mal-estar, choro e etc. Demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, a síndrome de burnout está aí exatamente para isso. Muitos acham que é frescura, Bá, infelizmente. Mas só quem realmente viveu que sabe o quanto isso daí é pesado. Isso daí realmente afeta e mexe. O Abel ele tá bem básico aí para ir para um síndrome de burnout. Não sou médico, psicólogo. É o que eu estava falando, Zé. Ele deu uma coletiva aí que eu não vou lembrar o jogo, mas ele falou que ele foi fazer exames, ele já estava com alguma coisa no coração. Deu alguma alteraçãozinha lá e a mulher dele até falou. Tipo, você nunca teve isso. Agora o cara tá tendo até alguns probleminha de saúde aí que ele não tinha. Então é bem complicado, assim. Entendeu? Mas, enfim, procurem saber sobre a síndrome do burnout, que vocês vão ver realmente que isso daí é grave. E o Abel, eu acho que ele está à beira disso. E se realmente, pelo que eu percebo, o quanto ele é família, se ele perceber que isso daí vai começar a afetar a saúde dele, ele vai vazar. Esquece. Não vai ter renovação de contrato. Escrevam o que eu estou falando. Se isso continuar, ele vai embora. Ele não vai permanecer no Palmeiras. Bom, Bá, o que eu tinha para falar é isso. Se você tiver complementar de alguma forma, aí fica à vontade. Nada, só complementar rapidinho. Eu não sei que horas que a gente vai subir esse vídeo. 8 horas da noite. Não entendi. 8 horas da noite. Então nem adianta eu falar. Mas... eu ia falar que tá passando o jogo do Palmeiras feminino, Palmeiras e Grêmio, agora no Sport TV, às 3 horas, dia 5 do 6. Mas, para você que tá aí e for assistir depois, por favor,
Comenta aqui o que você achou do futebol feminino. Lembrando que o próximo jogo do Paulista nós vamos televisionar aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, tá bom? Lembrando que é ano de Copa Feminina também, hein, Zé? Vamos dar moral pra mulherada aí, meu. Mulherada tá vindo forte, vamos dar moral para elas, que elas merecem. E o canal do YouTube Verdão MVVC sempre teve essa raiz, não é à toa que as transmissões do futebol feminino tá batendo de frente com a Centauro, cara. Nossa, o canal do YouTube Verdão MVVC tá batendo de frente. Podia levar a gente como comentarista, hein? Pois é, cara. Só acho. É o canal que tá dando mais audiência dos alternativos, é o canal MVVC, é o que tá mais dando audiência depois da Então Centauro. bora dar moral pra gente, por favor. Pois é, cara. A gente tá aqui para tentar fazer o melhor da gente, tá bom? Bah, muito obrigado. Isso. Acho que foi bacana. A gente conseguiu relatar aqui tudo que a gente pensa, né? E a síndrome do burnout tá aí para batendo de frente com um monte de gente. Isso não é brincadeira, cara. Isso é fato. Isso daí a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado, tá bom? Fechou. Um abraço, Bah. Fica com Deus. Tchau. E até o próximo Valeu. vídeo. Tamo junto.